Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 31. Assim está escrito: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 3 gestos bem definidos de Jesus. O texto relata-nos que Jesus tinha ido à sinagoga, certamente ele teria ali tido a oportunidade, porque sempre quando Jesus chegava na sinagoga, as oportunidades lhe eram franqueadas. As pessoas não tinham como negar a oportunidade a Jesus. E quando Jesus abria a boca, a explicação de Jesus e a aplicação que ele fazia do texto perante as pessoas era algo fora do comum, fora daquilo que as pessoas estavam acostumados. Porque ali havia os leitores, os intérpretes da lei, aqueles que se preocupavam na paraxá do dia, quer dizer, aquele pequeno texto da escritura que eles liam e depois faziam a interpretação e tiravam dali lições. A maneira como eles faziam este trabalho diante daquele povo era uma maneira corriqueira, monótona, não tinha nada de especial. Então as pessoas iam simplesmente para adquirir conhecimento, porque dentro da interpretação que eles faziam, porque eles realmente estudavam para isso, mas não havia nada de novo a acrescentar. Já quando era a oportunidade dada para Jesus, havia um outro sentido, um outro significado. Era o mesmo texto que tinha sido escolhido. Porém, a maneira como Jesus falava e como Jesus interpretava a Escritura pela Escritura e pela sua vivência. Então, isto causava nas pessoas admiração. E eles ficavam, então, assim, como que diz, boquiaberto, quando Jesus começava a falar. As palavras de Jesus parece que elas encontravam uma facilidade muito grande de entrar no coração daquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, com exceção daqueles que estavam à frente, eram os líderes, porque eles se fechavam, trancavam o coração e não se davam por satisfeito com as explicações de Jesus. Mas o povo, no seu todo, era direcionado para Jesus todas as vezes que Jesus se reunia na sinagoga. Jesus era um frequentador constante nas sinagogas. Em todas elas nós vamos ver ele com a sua oportunidade. E quando ele abria a boca, como que dizemos, Deus abria o céu. As palavras vinham. O poder de Deus se colava nas palavras. E elas encontravam lugar no coração das pessoas e as pessoas sentiam-se bem, eram libertas, eram transformadas, eram esclarecidas. As palavras de Jesus transmitiam vida para aquelas pessoas. Então, todos eles gostariam de estar próximo de Jesus, porque dos lábios de Jesus fluíam palavras de graça, palavras que eram carregadas de poder. Por isso que o ministério de Jesus foi tríplice. Como assim? O ministério de Jesus tinha a pregação, tinha o ensino e tinha os milagres. Agora, com Jesus, não tinha esse negócio de diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo,
hoje é só dia do ensino. Então hoje não tem pregação e hoje não tem cura. Hoje é dia do ensino. Daqui a 2 dias será o dia da pregação. Mas aí também não vai ter o ensino e não vai ter a cura, os milagres. E no outro dia vai ser o dia dos milagres. Então no dia dos milagres não vai ter nem ensino e nem pregação. Será somente milagres. É assim que a cristandade tem feito na atualidade. Eles têm separado os dias para reuniões ditas religiosas e cada dia eles têm denominado para uma finalidade. Por exemplo, hoje é dia da busca de Deus. Amanhã é dia da busca do Espírito Santo. No terceiro dia é dia de buscar o milagre. No outro dia é o dia da batalha espiritual. Enfim, eles ficam fatiando o que diz a palavra de Deus e parece que eles querem assumir o controle dessa situação e que somente aconteça aquilo que eles determinam. Com Jesus não era assim. Com Jesus, ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, ele tanto pregava quanto ensinava como curava. Estas coisas estavam interligadas. Não havia separação. Jesus ensinava pregando e pregava ensinando. E à medida que a palavra de Deus ia sendo transmitida, fosse por pregação, fosse por ensino, Jesus ocupava-se disso. Palavra de Deus. Escritura sagrada. Essa é a diferença. Hoje se usa qualquer recurso, qualquer estratégia que se coloca com a exceção da palavra. Palavra não, hoje não é o dia da palavra. Hoje é dia da estratégia, do método, do ensino de tal forma, e a palavra de Deus vai ficando de lado. Jesus nunca deixou a palavra de lado. Ele sempre estava com a palavra de Deus. Ele era a palavra encarnada, a palavra viva, e pronunciava também a palavra escrita, porque era-lhe dado o livro dos profetas, onde ele lia e fazia a explicação naquele dia aprazado. Então o importante é observar isto. O exemplo de Jesus é um exemplo modelo por isso, porque para Jesus não tinha diferenciação de dons, de dias, diferenciação de dias. No mesmo dia e simultaneamente, poderia acontecer tudo. Pregação, ensino, cura, milagre, libertação, expulsão de demônios, tudo isso poderia acontecer num único momento. Então não havia esse negócio. Volta outro dia, quando que os maiorais da sinagoga, eles determinavam dias para as pessoas irem lá. Por exemplo, quando Jesus curou algumas pessoas dentro da sinagoga, os líderes religiosos eles ficaram indignados com Jesus e começaram a questionar o povo. Olha, vocês têm 6 dias na semana. Se vocês querem a cura, querem o milagre, venha nesses 6 dias. Mas não venha no sábado, porque sábado é o dia do descanso. É o dia santo do Senhor. Então, sábado não é um dia para isto. Então, eles faziam diferença entre dias e dias. E o povo, então, precisava obedecer a norma deles. Só que quando Jesus chegava ao sábado, ele começava ensinando, depois ele pregava, depois ele curava. Ou seja, Jesus fazia o trabalho completo. O trabalho de Jesus era completo, não deixava nada a desejar. E os resultados aconteciam enquanto pregava, enquanto ensinava, enquanto curava. Então, quer dizer, numa mesma oportunidade, Jesus atingia ali 3 tipos de pessoas. Por exemplo, aqueles que ainda não tinham conhecimento da palavra. Jesus, então, pregava.
Aqueles que já tinham conhecimento da palavra, mas precisava de um fundamento. Jesus ensinava. Aqueles que tinham problemas de enfermidades ou opressão, Jesus curava e expulsava demônios. Então observe que, num único momento, Jesus conseguia atingir a todos e eles eram beneficiados das mais variadas situações. Era por isso que eles diziam, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A maneira de Jesus era uma maneira correta e as pessoas sabiam que de Jesus fluiria graça e virtude para a vida deles. Então era este o trabalho de Jesus. E aqui nós encontramos que Jesus ele estava saindo da sinagoga e se dirigindo à casa de Simão e André, que eram irmãos. Provavelmente a casa deveria ser ali pelas redondezas e junto a eles estava também Tiago e João. Portanto, Tiago, João, André, Simão e Jesus. 5 pessoas que se dirigiram à casa de Pedro. E quando o Senhor Jesus chega na casa de Simão, o que Jesus encontra lá? Jesus encontra na casa de Simão a sogra dele. Então, Simão não tinha problema com a sogra. Ela estava na casa dele. E ela estava, conforme encontramos aqui, ela estava deitada. Então, a sogra de Pedro não era estranha na casa dele. Ela tinha ali a sua receptividade, ela era bem recebida, ela era bem tratada, tanto é que no momento de uma enfermidade, ela foi para a casa da filha, que era a esposa de Simão, a esposa de Pedro. E lá ela ficou um tempo. Então diz aqui, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, quando Jesus chegou, ele encontrou este quadro. Eles acabaram de sair da sinagoga, foram à casa de Simão. Quando chega à casa de Simão, alguém relata para Jesus que a sogra de Simão estava ali, porém, ela estava deitada por conta de uma febre. A febre foi tão forte na vida dela que ela não conseguia permanecer em pé. Ela teve que ficar deitada. Esta foi a condição. Às vezes acontece isso. As pessoas, quando estão febril, alguns conseguem resistir e fazer o trabalho como se nada tivesse acontecendo. Mas há outros que são levados a ficar acamados por conta de uma febre. Tal o incômodo que ela causa. E aqui estava, então, a sogra de Pedro nesta condição. E no versículo 31, o último versículo que li, ele nos diz o seguinte: então, chegando-se a ela, quem? Jesus. Então, Jesus, chegando-se a ela, quem? A sogra de Pedro. Jesus, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Então, aqui, nós encontramos 3 gestos bem definidos de Jesus nesta oportunidade na casa de Simão. Então vamos delinear sobre esses 3 gestos de Jesus, que estão relatados aqui no versículo de número 31. Então observe o que diz. Os 3 gestos bem definidos de Jesus. Primeiro, nos diz aqui que ele chegou, conforme está escrito aqui, e chegando-se a ela. Então, ela estava acamada. Jesus, certamente, ao entrar na casa de Pedro, deve ter entrado pela sala, mas ela não estava ali, ela deveria estar num quarto acamada. Mas diz-nos a palavra que chegando-se a ela.
Então Jesus se dirigiu em direção à sogra de Pedro. Ou seja, este primeiro gesto de Jesus foi aproximar-se da sogra de Pedro. Jesus sempre demonstrou esta sua prática de vida diante das pessoas. Jesus nunca mantinha as pessoas à distância, ao longe. Não. Jesus sempre estava se aproximando. Ou Jesus se aproximava em determinadas situações, ou ele abria espaço e pedia que trouxesse as pessoas para mais próximo, e ele ali então dava aquela atenção e fazia o que fosse necessário. Jesus aproximou-se de Zaqueu quando ele subiu naquela figueira e disse: desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus entrou numa sinagoga, tinha lá um homem com a mão mirrada. Jesus disse: vem para o meio. E ficaram próximos um do outro. Quando Jesus observou o cego clamando, Jesus mandou que o trouxesse. Aproximou o cego de Jesus. Então, Jesus sempre procurava estar próximo das pessoas ou trazê-las para próximo de si. Foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido. Ora, para aquela mulher tocar na orla do vestido de Jesus, ela deveria estar próxima a Jesus. Só assim ela conseguiria. Quando Pedro pediu para andar sobre as águas e ele quase afundou-se, e ele clamou a Jesus, Jesus estendeu a mão porque estava próximo de Pedro. Então aqui também nós encontramos esse primeiro gesto que nos diz assim: e Jesus, quer dizer, então chegando-se a ela, Jesus aproximou-se. Jesus não colocou ela em isolamento. Não, ela está com febre, então deixa ela para lá. Não. Jesus aproximou-se. Jesus aproximou-se de um leproso. Jesus aproximou-se de tantas pessoas que a sociedade rejeita, mas o hábito de Jesus era sempre aproximar-se das pessoas. Tanto é que a obra realizada por Jesus, ela tem uma das designações, ela se chama a propiciação. O que é a propiciação? Trazer para perto, tornar próximo. Então a vida de Jesus sempre foi isto. Por isso é que sempre vamos encontrar Jesus envolto com pessoas. Não era Jesus aqui e as pessoas, depois de um cordão de isolamento, dali para lá fica as pessoas. E aqui fica só Jesus, o solitário. Não. Jesus caminhava no meio do povo. Jesus tocava nas pessoas. As pessoas tocavam em Jesus. E a virtude e o poder de Deus se manifestava nestas circunstâncias. Então aqui, o primeiro gesto definido de Jesus foi que, chegando-se a ela, quer dizer, ele chegou perto dela, aproximou-se daquela mulher. Um dos nomes pelo qual Jesus seria chamado é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus entre nós, Deus presente conosco, Deus próximo de nós. Então foi esse o trabalho importante que o Senhor Jesus realizou. Existem pessoas no meio da cristandade que eles têm pavor de aproximar-se das pessoas. Eles fazem tudo para ficar distante das pessoas. Então realmente não aprenderam com Jesus. Porque quem aprende com Jesus vai estar próximo das pessoas à distância do estender da sua mão. Então, Jesus aproximando-se dela, Jesus chegou mais perto. E sempre tem sido assim, chegar mais perto.
palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É a condição de aproximar-se de Deus. À medida em que eu vou me aproximando, Deus também vai se aproximando de mim. E chega o momento que dá-se aquele encontro. E aquele encontro traduz-se em bênçãos, livramentos, vitória, direção, satisfação e gratidão do nosso coração por estarmos próximos a Deus pela comunhão, através da fé. Então, o primeiro gesto definido de Jesus foi aproximando-se dela. O homem estava distante. Deus veio ao encontro do homem. Lembra quando Deus colocou Adão no jardim do Éden e ele transgrediu a vontade do Senhor? Deus foi como de costume e disse: Adão. E Adão não respondia: onde estás? E Adão então se aproxima de Deus, porque Deus foi à procura dele. E ele diz: ouvi a tua voz só no jardim, temi, escondi-me porque estava nu. Ele revelou porque ele tinha se escondido de Deus. A humanidade tem andado assim, escondida. Mas Deus veio para se aproximar, para procurar, para chegar perto. O próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio ao encontro dos perdidos para trazê-los próximo a si e operar na vida deles tanto o ensino, quanto a pregação, quanto os milagres e as libertações de que eles eram necessitados. Então, chegando-se Jesus para ela. Primeiro gesto. Segundo gesto, nós encontramos aqui: tomou-a pela mão. Jesus não somente se aproximou, chegou mais perto da sogra de Pedro, como também nos diz a Escritura que ele tomou-a pela mão. Ele segurou na mão da sogra de Pedro. Jesus não tinha problema de se relacionar com as pessoas, de dar as mãos, de segurar nas mãos das pessoas. Não se pegava nada na vida de Jesus. E Jesus dava as mãos para o leproso, para o pecador, para o publicano, para as meretrizes. Quem chegasse próximo a Jesus, as mãos dele estariam sempre estendidas para alcançar estas pessoas e colocá-las para próximo de si. Então, o segundo gesto de Jesus foi que ele segurou a mão da sogra de Pedro. Então, nós observamos que isto fala do toque. O ser humano, ele é carente do toque humano, de que as pessoas toquem, aproxime-se. Seja um toque, seja um aperto de mão, seja um abraço, um afeto. Então as pessoas têm esta carência. Porém, com Jesus, quando ele segura pela mão, é o toque divino sendo manifestado em favor da vida humana. Então Jesus chegou perto, aproximou-se da sogra de Pedro e nos diz aqui: e tomou-a pela mão. Jesus então estendeu a mão. Você tem estendido a mão para as pessoas que estão próximo de você? Para aquele que vem carente, enfermo, necessitado, ou um pecador, e qualquer que seja a condição em que esteja, você tem aprendido com Jesus chegar perto dessas pessoas e estender a mão para elas? Pois bem, então diz aqui que Jesus tomou-a pela mão. Então veja que coisa importante. É o elo de ligação. Quando alguém estende a mão, eu automaticamente estendo a minha mão em direção àquela pessoa. Era o que Jesus fez. Então Jesus, tomando-a pela mão, Jesus segurou na mão daquela mulher que estava febril,
estava com febre. Este foi o segundo gesto. E o terceiro gesto? O terceiro gesto está aqui na continuidade. Diz assim: e levantou-a. Então, observe aqui. Jesus se aproximou, tocou-lhe na mão e a levantou. Quer dizer, estendeu a mão a quem estava deitado, ela estava deitada com febre, para que ela se levantasse. Então, ao toque da mão de Jesus, ela se levantou. Se Jesus estivesse distante, ele não poderia estender a mão, porque iria estender, a mão iria ficar no vazio. Por isso, ele aproximou-se dela e daí, então, tomou-a pela mão e fez o esforço necessário para levantá-la da cama em que ela estava deitada. Este foi o terceiro gesto específico de Jesus. Então, ele ajudou aquela mulher a levantar. A palavra de Deus diz que quando Jesus veio, aqueles que estavam caídos em regiões e sombra da morte, resplandeceu a luz, eles foram levantados pelo poder de Jesus. E Jesus mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quer dizer, todos se levantarão diante da minha presença. Este é o poder de Jesus. Foi o que ele fez com a sogra de Pedro. Esta maneira com a qual Jesus se aproximou, tocou na mão e a levantou, comunicou para a sogra de Pedro a virtude do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Pedro falou sobre isso. Ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a cura era algo natural. A cura é sobrenatural. Mas no caso de Jesus era natural. Não era coisa diferente. Era o normal na vida de Jesus, está sempre realizando este tipo de atividade. Então, por isso que Jesus sempre estava próximo às pessoas. Aquele paralítico de Betesda estava lá há 38 anos. Não tinha quem o ajudasse. Um dia Jesus passou por lá. Jesus o ajudou. Ele se levantou e caminhou e teve uma cura esplendorosa que todos o conheciam, ficaram admirados com o que Jesus fez na vida daquele homem. Muitas pessoas que estavam deitados e caídos, Jesus, ao aproximar-se e estender a sua mão e tocar essas pessoas, elas foram levantadas diante da presença do Senhor nosso Deus. Então, estas são lições que nós aprendemos com relação à cura da sogra de Pedro. E diz aqui, o que aconteceu? Primeiro gesto definido de Jesus, ele aproximou-se dela. Segundo gesto definido de Jesus, ele tocou-a na mão. Terceiro gesto definido de Jesus, ele levantou-a. E neste ato de aproximar, tocar na mão e levantá-la, a febre a deixou. E quando ela levanta-se, já não se levanta mais com febre, mas diz aqui, e levantou-a e a febre a deixou. A febre não resistiu. A proximidade de Jesus, o tocar da mão de Jesus e o levantar da mão de Jesus. A febre entendeu que havia chegado ali a solução para a sogra de Pedro e a febre precisaria deixar aquele corpo, como evidentemente ela fez. E diz, e a febre a deixou. E como resultado de que a sogra de Pedro sentiu-se imediatamente. Não demorou, não. Amanhã ou daqui 2 dias ela vai melhorar, não. Foi na hora. Jesus aproximou, tocou, levantou, ela foi curada. E como resultado de que ela estava realmente curada, olha o que aconteceu. A febre a deixou
e servia-os. Ela logo ocupou-se em fazer alguma coisa para servir a Jesus, a Tiago, a João, a Simão e a seu irmão André. Imediatamente, aquela mulher, ela ficou sã. E uma vez que ela estava sã, ela considerou-se apta para fazer um trabalho digno do Senhor Jesus. Ela deve ter preparado ali para eles alguma coisa e diz que ela servia-os. Veja o cuidado que esta mulher teve com Jesus. E foi beneficiada por Jesus. Então veja, em 3 versículos bem definidos, nós encontramos 3 gestos de Jesus que fizeram diferença na vida daquela mulher e que farão diferença nos nossos dias se aqueles que têm a responsabilidade de liderar um grupo de pessoas entenderem estes gestos maravilhosos de Jesus e procurar seguir por este caminho. Como era que Jesus fazia? Jesus se aproximava das pessoas. Então, aproxime-se das pessoas. Segundo gesto, Jesus tocou na mão. Jesus estendia a mão. Jesus certamente a cumprimentava. Jesus certamente abraçava aquelas pessoas. O toque de Jesus é um toque maravilhoso que transmite a virtude do Espírito de Deus. Em terceiro lugar, Jesus, ao estender a mão, levanta o caído, o desesperançado, o triste, o aflito, o angustiado, o perdido, o perturbado, o desesperado, enfim, qualquer que seja a condição em que a pessoa esteja atravessando de dificuldades ou de misérias pela vida fora, neste aproximar de Jesus, tocar na mão e levantar, o milagre certamente vai acontecer. Isto pode se repetir também nos nossos dias, quando nós observarmos atentamente e seguirmos o exemplo de Jesus. Sabendo que, com isto, Jesus passou por ali um tempo e naquele mesmo dia à tarde, ele seguiu o caminho e logo começaram a trazer enfermos de toda a natureza e colocarem diante de Jesus, e diz-nos a palavra que toda a cidade se ajuntou à porta. Veja, um milagre de uma febre. Jesus curou a mulher, fez com que aquela notícia corresse e o povo enchesse a porta da cidade e trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava nenhum dos demônios falar. E ele realizou um importante trabalho. Então, que coisa interessante. Então, para gravarmos quais foram os 3 gestos definidos de Jesus com relação à sogra de Pedro, que estava enferma e acamada. Primeiro gesto, Jesus se aproximou. Jesus chegou perto dela. Segundo gesto, Jesus tocou-a na mão. Jesus estendeu a mão para ela. Terceiro gesto, Jesus a levantou. E o resultado é que ela foi curada. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muito importante gravar isto, tão simples, tão necessário, mas tão eficiente, se seguirmos o exemplo do Senhor Jesus. Então, 3 gestos definidos de Jesus farão diferença em qualquer lugar, se eu e você, se cada um de nós imitarmos o Senhor Jesus e realizarmos a sua obra conforme Jesus faria, certamente os resultados vão se mostrar vigorosos e permanentes na vida das pessoas. Isto vai atrair glória, honra, louvor, majestade, poder, adoração e ações de graças ao nosso Deus. O Senhor espera de nós
que pratiquemos também estes 3 gestos definidos que foram praticados por Jesus: chegar perto, tocar na mão e levantar. O resultado, Deus fará acontecer. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.